Olá pessoal, sou o professor Tarsilo Loredo, passando para mais uma videoaula, só que hoje, dessa vez, teremos uma aula de prática de laboratório, com o tema calor. Nessa aula nós vamos mostrar a transmissão de calor nos sólidos e gases. Vamos utilizar metais para os sólidos e o ar para o gás. Vamos relembrar primeiro o conceito de temperatura e calor. Temperatura e calor são conceitos fundamentais da termologia, que é a área da física que estuda os fenômenos associados ao calor, a temperatura, dilatação, propagação de calor, comportamento de gases, etc. A temperatura, no caso, é a grandeza, é o que nós usamos para medir a quantidade. No caso, a quantidade ou o grau de agitação da energia cinética ou da agitação das moléculas de um determinado material, de uma certa matéria. Quanto mais agitadas tiverem essas moléculas, maior vai ser a temperatura. Temperatura, no caso, nós utilizamos para medir um termômetro. Esse aqui é um termômetro que a gente usa em casa, mas nós temos vários tipos de termômetros, né? Isso aqui é só para ilustrar mesmo. O termômetro, no caso, nós não vamos utilizar nesse experimento aqui a princípio, mas é só para mostrar que é a ferramenta que utiliza para medir a temperatura. Falamos da temperatura, agora vamos falar do calor. O calor, também pode ser chamado de energia térmica, corresponde à energia em trânsito que se transfere de um corpo para o outro. Nesse caso, temos sempre que lembrar que é sempre do que tem maior temperatura para o que tem menor temperatura. A tendência é que vá se transferindo até que haja um equilíbrio. Um bom exemplo disso seria quando você tem ali, por exemplo, um refrigerante, você põe dentro de uma caixa térmica, uma caixa de isopor com gelo, e esse refrigerante está numa temperatura provavelmente ambiente, ali, geralmente entre 20 e 30 graus, depende do local onde estiver e tal. E o gelo, nós sabemos que a temperatura vai estar bem baixa. A tendência é o quê? A transferência do calor daquele refrigerante para o gelo. Por isso que o gelo derrete. Dá a impressão que é o contrário, né? Que é o gelo que esfria, no caso, o refrigerante. Mas é o contrário. O calor passa para o gelo. Aí, nessa situação, na medida que o calor vai passando para o gelo, ele vai baixando a temperatura até que não haja mais temperatura alta, ou digamos que não esteja quente, né? Uma versão mais simplificada, e ele se iguala à temperatura que tiver dentro da caixa térmica. Se tiver 0 graus, ele pode chegar a 0 graus, depende do material. Então, não é o frio que vai esfriar, mas sim o calor que vai passar para o que está frio e vai diminuindo, porque essa energia térmica ela vai se consumindo. Ok? Então, bora lá então para o nosso experimento. O que vai ser o nosso experimento? Nosso experimento consiste em utilizar, nesse momento, alguns materiais. Eu, a princípio, peguei, vou ver se dá para vocês verificar, 2 pedaços de arame. Um de cobre e um desses arames galvanizados aí de ferro normal que a gente usa aí nos varais da casa. Tirei um pedaço do varal da mulher lá. Se a roupa cair depois, eu pode nem falar, pai. O fio de cobre eu descasquei um pedaço ali. O que nós vamos precisar para esse experimento então? Os fios dos arames, um de cobre e um de metal de ferro galvanizado. Estou utilizando as varetinhas para fazer um suporte. Vamos colar algumas tachinhas, não sei se está dando para ver, tachinhas, também conhecido como percevejos. Não me pergunte por que puseram o nome de percevejo, porque percevejo para mim é um bichinho muito chato, inclusive. Mas faz parte. Uma vela, nós vamos usar para ser a nossa fonte de calor e para pregar
as nossas taxinhas no nosso suporte. Aqui já está o suporte pronto. Eu peguei os dois tipos de arame. Do lado de cá está o cobre. Deve dar para vocês verem, aproximar um pouco. Que esse aqui está mais vermelhinho. E o de cá é o que está mais branquinho. Esse é o arame comum, galvanizado, metal mais comum, ferro. E esse é o cobre. Repare que eu torci os dois para que o calor que pegue, não pegue no outro ao mesmo tempo. E nós vamos, qual que é a experiência? O calor que vai chegar aqui nessa ponta vai ser transmitido para os dois ao mesmo tempo. Na mesma quantidade, na mesma proporção, tudo certinho. O que vai ocorrer? Um conduz melhor o calor, ele consegue conduzir melhor, transferir mais o calor. O outro, ele é um pouquinho menos. Então a tendência é que um vai chegar, digamos que mais na ponta, o calor vai chegar mais na ponta primeiro do que o outro. Nós vamos ver qual que é. Não vou falar qual que é agora, porque nós vamos ver isso na prática. Outra coisa então que nós vamos precisar, se vai ter a vela e vai ter fogo, temos que ter um isqueiro para acender. Tá? Para montar o suporte, eu vou além das varetas, eu vou precisar colar. Então, uma colinha dessa cola rápida. A vela eu já mostrei. Uma fita para ajudar a prender. Um alicate para poder cortar o arame. Aqui no caso eu já cortei. E agora nós vamos fazer o suporte. Eu vou montar o suporte, já comecei. Aqui eu já tinha posto para colar aqui, pus uns prendedores, peguei os prendedores lá também. Né? Já fiz aqui um suporte. Agora eu vou... Ixi, colou o quilo de bico. Pronto. Eu vou abrir um pouco, porque a tendência é... A posição vai ser algo assim. Eu vou prender aqui e vou colar aqui para cima. Para o vídeo não ficar muito longo, daqui a pouco eu vou colar e depois eu mostro já colado. Daqui eu só vou colar uma varetinha para cima de cada lado para prender as pontas, ok? Então vai demorar a colar, então vamos dar um tempinho aí. Bom, pessoal, a nossa engenhoca está pronta. Fiz o suportezinho, suporte com os palitos. Coloquei um araminho aqui para fazer a abertura. O nosso suporte de arame está aqui. Então, o cobre e o ferro. Ver se consegue visualizar de boa. A parte que está enrolada. Improvisei aqui um prendedor para segurar a vela. E vamos pôr fogo nessa vela aqui. Vai esquentar aqui e automaticamente vai transferir para os dois ao mesmo tempo. O fogo vai esquentar aqui e vai transferindo, vai haver a transferência de calor por aqui, tá? Tanto para cá quanto para cá. Aí, não sei se vai dar para visualizar, deixa eu ver, parece que não está dando para focar muito bem. Deu aqui, essa partezinha aqui mais ou menos, vocês vão ver que tem umas pontinhas, umas pintinhas. Vamos ver. Conseguiu visualizar aí, eu acho, né? Tá meio apagadinho. É uma medida que eu coloquei, mais ou menos. Mesmo alinhamento aqui. Tá? Mesma posição. Nessa posição, eu vou prender nos nossos percevejinhos lá, nossas taxinhas. Então, quer dizer, aqui eu vou acender a vela, porque nós vamos colar eles ali utilizando a parafina da vela. Por quê? Quando o calor for transmitindo aqui para o fio, né, para o nosso arame, o que vai acontecer? A parafina vai derreter e a taxinha vai cair. Então nós vamos visualizar aqui o quê? Qual deles que vai cair primeiro? Será que vai dar tanta diferença assim? Vamos ver, espero que sim, né? Essas taxinhas não estão ajudando muito, não.
vai demorar esse vídeo. Então eu vou colar e depois a gente volta. Pronto, pessoal, consegui colar o troço aqui. Dá trabalho, vocês acham que é fácil? Acham que é só pegar e fazer, né? Não. Esses videozinhos que a gente vê aí na internet, que só põe o que tem que estar pronto, né? Então tá aí, dá trabalho, consegui colar os bichinhos aí. Cada arame tem 4 percevejinhos desse, 4 taxinhas. Elas estão pregadas com parafina, cera de vela. E agora eu vou pôr fogo. Deixa eu chegar um pouquinho para cá, para que vocês consigam ver. Eu acho que aí tá legal. Então vamos lá. Do lado de cá tá o cobre, do lado de lá tá o arame de ferro galvanizado. Então vamos acender a vela e ver qual taxinho vai cair primeiro. Lembrando que como não é nada trabalhado milimetricamente, né, testado, então não temos uma confirmação muito científica disso não. Mas é só para vocês verem que um vai esquentar primeiro do que o outro. Aguardando aqui que está aquecendo. Deixa eu só pôr o dedo aqui e ver como é que está. Já está aquecendo. Então, vamos lá. Começar a demorar muito, eu dou um corte no vídeo e depois a gente volta. Enquanto isso, vamos pegar aqui uma folha de papel. Enquanto faz o experimento aqui do metal, vamos fazer o experimento do gás. A tendência é o seguinte: se você pegar a mão e colocar em cima da vela, você já sente o calor na hora. Quem já queimou com vela aí, né? Você passou a mão aqui por cima, você já sente. Por quê? O ar, ele não vai ter uma resistência de propagação. Nesse caso, ele vai estar, né, direto no ar, não tem. Você passou a mão, você já sente o calor. Se chegar, quanto mais próximo chegar, a tendência é você queimar a mão. Já aqui no metal, não. O calor está vindo e ele vem transferindo e vai tender a ir até o final. Aqui também é a mesma coisa. Agora, qual que vai esquentar primeiro? Aí nós vamos ter que aguardar, né? A folha do papel seria só para mostrar que o calor está... Isso aqui não vai... Ela não tá, essa vela não está fazendo fumaça. Seria para... Eu não estou encostando na vela, está longe. E dá para perceber que está escurecendo aqui. Isso aqui está quente. É o calor que está irradiando pelo ar. Nesse caso, há uma irradiação. Aqui há uma transferência, né? O de cá já está bem mais quente do que o de lá. Vamos ver se vocês... Ó, já caiu um. Caramba, bem na hora que eu mexi. Bom. Cadê o negócio? Percebeu que o então já caiu, tá aqui. Tem que ver se vai dar certo agora. O de lá ainda não caiu. Vou ajudar a aquecer mais um pouco para acelerar o procedimento. Aumentar. Mas só estou aumentando a quantidade de calor. Só vai transferir mais calor para transferir mais rápido. Repare que o de cá já derreteu, já caiu um.
O de lá continua, o que estava na mesma distância ainda não começou a derreter. Há termômetros em Vagabundo, só mede até 40 graus, 41. Não adiantou. Do lado de cá aqui já estava 40 graus, só que não adiantou. Fazer o que, né? Se tivesse um laboratório nós teríamos material, mas como estamos em casa, improvisation, né? Vamos lá. Troquei a vela porque estava curta, né? Está quase caindo. Pode verificar que já vai cair. Eu não estou encostando, não estou balançando, não estou fazendo nada. É só a temperatura mesmo. Aí eu vou fechar com vocês assim. Perceba o seguinte. Que o ferro conduz a temperatura, vai conduzir o calor, com maior resistência. Ou seja, até que o calor consiga passar até o final, por exemplo, vai demorar muito mais tempo do que ele demora no cobre. Tanto é que aqui ele já está derretendo o segundo, né? O primeiro já derreteu rapidinho e nós já estamos aqui meio que nos finalmente do segundo para cair. Então quero que vocês entendam o seguinte: cada metal tem uma certa resistência a essa transferência de calor. Quais são elas? Aí que vai ficar uma atividadezinha para vocês. Pesquisem, tem uma tabelinha, pesquise essa tabela e coloque no caderno, porque vocês vão precisar lá na aula de física, tá? Então, lá tem ouro, prata, ferro, cobre. Aí aqui deu para perceber que o cobre, né, já deu para perceber de cara que o cobre ele transfere melhor o calor, ele consegue transmitir melhor o calor do que o ferro. Só que como o cobre para o ferro já tem a diferença da questão de valor, né? É igual você pegar, por exemplo, um material e fazer, por exemplo, com ouro, não vai ser viável. Mas o cobre ele transfere bem, né? Então já está quase ali. Aonde eu passei a vela dá para ver aqui, no meu caso que estou perto aqui, dá para ver as gotículas aqui da vela aqui. Esse pedacinho aqui que está fino. Nossa, isso aqui ficou legal. Eu imagino que vai dar para vocês verem que cortou. Ó. Não sei se vai focar. É branco no fundo branco. Opa, a vela está fora. Mas cortou, depois eu mostro. Aqui já está quase caindo. Do lado de lá que está no arame de ferro galvanizado, nem começou a derreter ainda a parafina da vela lá. O de cá já está derretendo o segundo. E a distância e o tamanho e a espessura. Esqueci de falar, a espessura dos fios também, dos fios tanto do arame de cobre como do arame de ferro galvanizado. Eu procurei colocar dois bem próximos, tá? Não posso afirmar que são iguais porque eu não tenho a ferramenta aqui para medir. Teria que ter um paquímetro para medir a espessura, mas aparentemente no olhômetro é igual. Transferência de calor, penso. Temos que levar em consideração também que nesse processo também está tendo uma transferência do calor que está vindo pelo fio, né, pelo arame, para o ambiente, para o ar. Então, automaticamente está tendo uma perda, né, vai perdendo um pouco no meio do caminho. Então, ele vai demorar muito a chegar lá no final,
devido a um pouco ser irradiado, né, automaticamente pelo ar. Está quase caindo, mas o quase não deixa. Perceba que a parafina já está derretendo quase tudo e ainda está resistindo bravamente. Caiu. Até que enfim, né? Apagando o fogo. Olha só, repare que esse aqui é o primeiro. Vou ficar bem de perto. Nem começou a derreter, basicamente. Os outros também estão do mesmo jeito. Agora o do cobre caiu 2. Tem o terceiro e o quarto. Então, vamos lá. Caiu 2, enquanto não caiu nenhum do outro lado. O lado de cá é o cobre e o lado de lá, o que está na frente, é o ferro galvanizado. Bom, pessoal, deu um certo trabalho, mas terminamos. Verifique que dos dois lados, né, você verifica aqui que as taxinhas ainda estão aí, só que do lado de cá você percebe que está as 4, 1, 2, 3, 4, e do lado de cá 1, 2, as outras 2 caíram durante o processo, ou seja, o nosso fio de cobre ele absorveu melhor, transmitiu mais, transferiu mais calor da chama da vela para ao longo do seu comprimento. E no meio do caminho, aonde tinha as taxinhas presas com a cera ou com a parafina, ela derreteu e caiu. Os outros não caíram. Até agora ainda está meio quente e o de lá praticamente só mornou. Então, o que ocorre? Dá para perceber claramente o quê? Que o cobre ele vai transportar, transferir, absorver e fazer a transferência mais rápida, porque ele tem uma resistência menor do que o ferro. Isso também vale lá na eletricidade, né? Um fio de cobre conduz melhor a eletricidade do que se você colocar lá, por exemplo, um fio de ferro. Então é por isso que os fios elétricos também são de cobre e não de ferro. Ok? Então, o que eu deixo para vocês como uma atividade dessa aula? Pesquise sobre os metais e qual que é a sua capacidade de transferência de calor e anote no caderno aí, anote no caderno de física, porque na matéria de física vocês vão precisar para poder fazer os cálculos que vão ser feitos aí na matéria. Provavelmente o professor de física vai estar te pedindo aí para fazer alguma associação, alguma comparação, e você vai perceber que alguns materiais, alguma matéria tende a fazer um transporte melhor da temperatura, aí, no caso do calor, do que outras. Nesse caso, nós utilizamos duas, o ferro e o cobre. O arame de ferro galvanizado, vocês perceberam que demorou muito a aquecer, sendo que a fonte de calor estava no mesmo local dos dois, a distância era a mesma e a espessura dos fios também eram a mesma. O de cobre absorveu mais rápido, transferiu, né, transportou mais rápido, e nesse mesmo alinhamento aqui dá para a gente perceber que tem ainda uma taxinha e a outra que estava aqui caiu. A daqui também está presa, pode ver que está bem presa, não foi nada que porque esquentou e derreteu mesmo. Ok? Então, por enquanto é só. Um grande abraço e lembrem-se de fazer o nosso relatóriozinho básico. Ok?